Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Hoje, nosso dia hipotético, 4/7/2020. Vamos ler aqui. Ler e escrever. Atividade sobre o texto Como Vive o Bicho Cobra Cega. Página 160. Leia o texto Como Vive o Bicho Cobra Cega e descubra curiosidades sobre esse animal. Se precisar, peça ajuda de um adulto para fazer a leitura com você e em seguida faça as atividades abaixo. É claro que, como a gente fez a atividade com o mesmo texto ontem, eu acredito que vocês já leram. Vamos lá na atividade 5. Ao ler o texto Como Vive o Bicho Cobra Cega, você descobriu curiosidades sobre esse animal. Uma delas é que ele é anfíbio. Leia o trecho abaixo para saber mais sobre os animais anfíbios. Então, vou ler essa partezinha aqui com vocês. Vamos lá. Os anfíbios são animais vertebrados que, ao contrário dos répteis, não possuem o corpo coberto por escamas. Por esse motivo é que a maioria deles apresentam pele lisa, fina e úmida. Outra característica desses animais é que a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura do ambiente em que estão. Esse texto foi adaptado e foi tirado desta fonte aqui, deste site. E aqui está a data do acesso. Agora aqui embaixo, vamos ler. Agora que você sabe mais sobre esses animais anfíbios, circule no quadro abaixo apenas os animais anfíbios. Quais deles você conhece? Converse sobre esse assunto com um adulto. Então, aqui falou o que são os animais anfíbios, certo? Baseado nessas informações novas que agora vocês têm, vocês vão olhar nesse quadro os animais que se encaixam nesse perfil aqui, certo? E vão circular. Se tem algum animal que você não conhece, pergunta para algum adulto ou vocês também podem pesquisar na internet e achar mais sobre esses animais. Beleza? Atividade 6. O que você acha de pesquisar mais sobre um animal? Escolha um animal e pesquise sobre ele. Para começar, você pode procurar respostas para as perguntas do quadro abaixo. Depois, escreva o que você descobriu em um texto no seu caderno. Pesquise as seguintes informações sobre o animal escolhido. Então, aqui, primeiro você vai escolher o animal. Então, vou escolher, peixe. Vou escolher peixe ou tubarão. Onde esse animal vive? Eu vou responder, na água. Quais são os seus alimentos preferidos? Depende, aí eu já tenho que saber que peixe que eu tô querendo analisar. Porque o peixe do meu aquário come ração. Mas o peixe lá do mar, dependendo do tamanho, ele vai comer plantas, por exemplo, ou plânctons. Então, daí vocês vão ter que pesquisar sobre o animalzinho de vocês e tem que ser um animalzinho determinado. Tá vendo que se eu falar peixe, não pode ser qualquer peixe, tem que ser um peixe mais específico, peixe do aquário ou peixe lá do mar ou do rio. E na outra página tá escrito como nascem seus filhotes. Aí eu vou pesquisar e escrever. Nascem da barriga ou dos ovos? Também vai estar escrito. Se eu pesquisar um texto sobre características dos peixes na internet, eu vou achar. Quantos filhotes pode nascer em uma ninhada? Aí vai estar também no texto. E se não tiver, é só pesquisar do jeito que está. Quantos filhotes podem nascer numa ninhada do animal tal? O animal que você escolheu. Como se locomove? Andando, nadando, voando? Vocês vão colocar. Como é o seu corpo? Como que o seu corpo é coberto? Aí vocês vão escolher também. Se for, por exemplo, peixe, um peixe é coberto por escamas. Se for um passarinho, o pássaro é por penas, cada um de um jeito. Aí vocês também vão pesquisar o animalzinho de vocês. Quais são as suas principais características físicas? Então, daí você vai colocar,
O meu tem um corpo achatado, o meu é o peixe, lembrando. O meu tem um corpo achatado, é azul, ele tem um olho de cada lado do corpo, tem nadadeiras, enfim, você vai colocar todas as características do seu animal, assim como eu coloquei do meu animalzinho peixe. E aqui, por último, faça um desenho bem bonito deste animal. Então, um desenho bem bonito para que eu possa saber mais ou menos como é o animal de vocês. Atividade 7. Aqui em cima, antes de eu pular, né? Aqui tem uma sugestão de site para pesquisar animaizinhos. Então, esse daqui é uma página no YouTube. O nome da página é Ciência Hoje para Crianças. Então, dá para procurar pelo nome. Ou dá para digitar toda essa parte aqui na barra de endereço da internet, que também vai aparecer. E aqui embaixo tem um site chamado Escola Kids, que também tem informações sobre animaizinhos. E pode até dar uma ideia sobre qual animal você fazer. Você pode ir lá olhar os vários animais que tem e ver o que você gosta mais. Agora, atividade 7. Atividade 7. Você já ouviu falar na brincadeira cabra cega? Em algumas regiões, ela é conhecida como cobra cega. Leia o texto abaixo e descubra como brincar. Você também poderá assistir essa brincadeira no clipe Amigossauro Cobra Cega, através do YouTube. Aqui também, até aqui, é a página no YouTube que tem o videozinho da brincadeira. Então, se você digitar tudo isso daqui na barra de endereço da internet, vai aparecer o videozinho. Ou vocês podem também pesquisar o nome da brincadeira, Cobra Cega, e colocar Amigossauro logo em seguida, que vai aparecer muito provavelmente. Aliás, tá aqui o nome inteiro, ó. Amigossauro Cobra Cega. Se digitar isso daqui no pesquisar do YouTube, vai aparecer a brincadeira. E aqui tá descrevendo a brincadeira. Eu acho que eu não fiz essa brincadeira com vocês, mas tem uma chance de a gente fazer quando voltar às aulas. Então, prestem atenção. Brincadeira cobra cega. O material necessário: uma venda ou um pano para tapar os olhos. Modo de jogar: é necessário que o espaço para brincadeira esteja livre e sem obstáculos. Claro, senão quem tá de cobra cega vai acabar tropeçando. Aqui embaixo: um dos participantes de olhos vendados procura adivinhar e agarrar os outros. Aquele que for agarrado passará a ficar com os olhos vendados e repetirá o processo até que todos os colegas participantes tenham sido a cobra cega. Então é bem simples, mas é bem legal. E assim que voltar às aulas eu vou tentar fazer com vocês, se possível. Beleza? Então aqui a gente terminou nossa parte de português. Vamos lá para a parte de matemática. Opa, passei. Aqui, nosso dia hipotético, 4/7/2020. Vamos ler aqui em cima. EMAI, atividade 6.4, página 37. Comente com a criança que vocês vão ler numa tabela os resultados de uma gincana em que participaram 5 turmas de terceiro ano. Mostre o título e a fonte da tabela. Depois, peça para a criança ler os dados da tabela, linha por linha. Quantos pontos obteve a turma A, quantos pontos obteve a turma B, e etc. Depois, problematize as situações propostas. Então, aqui, a ideia inicial era que vocês... Qual é a página? 37. Que alguém lesse para vocês. Mas, claro, vocês poderiam ter lido sozinhos também, sem problema nenhum. 37. Ó, é bem simplesinho, uma tabelinha bem simplesinha. E aqui eu já vou indicar a fonte e o título para vocês, para quem não sabia e não teve ninguém que ajudou. Então, aqui, centrado em cima, está o título. O título tá sempre no meio e em cima. E a fonte tá sempre pequenininha lá embaixo, que é da onde que foram tiradas as informações. Tá aqui embaixo. Certo?
Vamos ler o que está escrito aqui. Uma gincana foi realizada em uma escola e as turmas de terceiro ano tiveram as pontuações registradas na tabela. Utilize essas informações para responder as perguntas. Então, aqui vocês já teriam analisado tudo o que aconteceu, terceiro A, a pontuação, terceiro B, a pontuação, terceiro C e assim por diante. E o que está pedindo é para a gente responder essas perguntinhas aqui. Calcule e responda. Letra A. Qual a turma que fez mais ponto? Então, qual que é o número maior? O número maior eu vou saber que é da turma que fez mais ponto. Letra B. Qual foi a segunda colocada? Então, se eu colocasse em ordem do que fez mais ponto para o que fez menos ponto, quem estaria no segundo lugar? Vocês podem organizar os números aqui do ladinho mesmo e olhar quem que ficou em segundo lugar, certo? Letra C. Qual a turma que teve pontuação mais próxima de 150? Então, vocês vão olhar aqui na tabelinha e ver dentre esses números qual é o mais perto de 150. E vão colocar a resposta aqui. Esses aqui também, colocar a resposta. D. Quantos pontos a turma B fez a mais que a turma A? Sempre que eu tô falando a mais, significa que eu quero saber a diferença. Se eu quero saber a diferença, a minha conta vai ser de menos. Então, vou lá, vou pegar a pontuação da turma B e fazer menos a pontuação da turma A. O resultado vai ser exatamente o valor, os pontos a mais que a turma B fez em relação à turma A. Letra E. Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E? Para eu saber quantos pontos fez a menos, eu também quero saber a diferença da turma entre a turma D e a turma E. Se eu tô falando de diferença, logo minha conta vai ser de menos. Então, vou lá, pegar o valor da turma, na verdade vai ser mais fácil pegar da turma E, que é maior, e subtrair da turma D. E daí eu vou ter o resultado de quantos pontos a menos a turma D fez em relação à turma E. F. Quantos pontos a turma C deveria fazer para empatar com a turma A? Então, aqui eu vou olhar a pontuação da turma C e olhar a pontuação da turma A. Então, quantos pontos faltam para eu chegar no 177? Para eu saber quantos faltam, eu posso contar no dedo até chegar no 177, ou fazer pauzinhos, que é mais fácil de controlar do que contar nos dedos. Ou ainda eu posso fazer a diferença, porque eu descobrindo a diferença entre 177 e 144, eu vou saber exatamente o número que falta para eu chegar no 177, certo? G. Quantos pontos fizeram as duas turmas com menores pontuações juntas? Se vocês fizerem essa tabelinha de colocação que eu tinha falado antes, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, vai ficar fácil de fazer essa conta aqui. Porque é só eu pegar os dois valores das últimas duas turmas e fazer a conta de quantos que dá. E colocar a resposta aqui. Certo? E assim a gente finaliza a aula de hoje. Até amanhã!